A vida de Ana sempre foi um fardo que ela nunca pediu para carregar, um peso invisível que a família depositava sobre os ombros dela desde que era menina, e não importava o quanto ela tentasse se endireitar, qualquer tropeço em casa era instantaneamente culpa dela. A explicação preguiçosa para tudo que dava errado, desde a conta de luz que atrasava até o cachorro que fugia no portão. Ela cresceu, aprendendo a ficar quieta, a ocupar o mínimo de espaço possível, vivendo na sombra constante de sua irmã mais nova, Maria, que era a preferida, a luminosa, enquanto Ana era apenas a sombra necessária para Maria brilhar ainda mais forte no núcleo de uma família que parecia ter esquecido como era amar incondicionalmente. Eles não precisavam gritar ou usar palavras cruéis, porque a humilhação estava na ausência, na forma como olhavam através dela durante as refeições de domingo, na maneira como ignoravam suas conquistas e amplificavam seus erros, transformando pequenas falhas em grandes tragédias morais que serviam para justificar a marginalização dela, mantendo-a sempre à distância, como um parente que se tolera, mas que jamais se abraça ou se inclui nos planos de felicidade. O pai João era o mestre dessa arte silenciosa de desprezo, utilizando o silêncio como arma mais afiada do que qualquer bronca. E Ana, faminta por reconhecimento, tentava desesperadamente se encaixar em uma moldura que havia sido projetada para ser pequena demais, uma tentativa inútil que só cavava o poço da sua própria solidão. O ponto de ruptura veio no aniversário de casamento dos pais, uma festa grandiosa, onde toda a cidade estava presente, e Ana, como sempre, estava encarregada de tarefas que a mantinham longe dos holofotes, mas, por um erro que depois ficou provado não ter sido dela, um detalhe crucial da organização falhou, causando um constrangimento público que paralisou a festa por alguns minutos de silêncio mortal. O olhar de sua mãe, Dona Lúcia, naquele instante não foi de raiva, mas de profundo nojo e decepção, como se Ana tivesse confirmado a falha de caráter que eles tanto se esforçavam para esconder dos vizinhos e parentes. Ali, na frente de dezenas de pessoas, o pai levantou a voz, não gritando, mas com aquela frieza calculada que doía mais que tapa, e disse que ela precisava aprender a ser responsável de verdade e que ele estava cansado de ter que lidar com a ineficiência dela, deixando claro para todos que Ana era a mancha daquela família perfeita que eles tanto faziam questão de exibir. As palavras dele rasgaram o pouco de dignidade que ainda lhe restava, e o que era para ser uma celebração se tornou o palco da exclusão definitiva, um teatro onde Ana era forçada a interpretar o papel de bode expiatório, aceitando o destino que lhe era imposto. Ela não discutiu, não chorou na hora, apenas sentiu um vazio gelado tomar conta do seu peito e soube, com uma certeza brutal, que não havia mais volta, que aquele era o fim de qualquer laço que pudesse aprender aquelas pessoas que eram seu sangue, mas não sua família. Pegou a primeira bolsa que encontrou, com poucas trocas de roupa e o que sobrou de um pequeno dinheiro que guardava, e saiu pela porta dos fundos da casa, que deveria ser seu lar, caminhando sem rumo, enquanto a música da festa voltava a tocar, provando que sua ausência não causava nem mesmo uma nota de preocupação. O mundo exterior era imenso e assustador para alguém que passou a vida inteira presa entre quatro paredes de desprezo, e os primeiros dias foram uma mistura de medo e liberdade sufocante, sem ter para onde ir ou a quem pedir ajuda, dormindo em bancos de praça e se alimentando de restos que encontrava, sentindo na pele o abandono que até então só conhecia em casa, mas que agora era amplificado pela indiferença da sociedade. O dinheiro acabou rápido e o desespero chegou, pesado e real, fazendo-a questionar se não era melhor voltar e implorar pelo perdão que jamais viria, apenas para ter um teto sobre a cabeça.
É neste ponto de desolação total que a gente precisa pausar e refletir sobre quem está ao nosso lado de verdade, porque o coração da gente se machuca demais com essas histórias de rejeição. E é por isso que Corações do Passado existe, para dar voz a quem sofre em silêncio e mostrar que a esperança mora em lugares improváveis. Mas para isso, você precisa se inscrever aqui no canal, apoiar a nossa causa e não perder nenhum desses mergulhos profundos na alma humana. Ana chegou ao mercado, central da cidade, em uma manhã fria, mais por instinto de sobrevivência do que por um plano, e se encostou exausta em uma parede suja na área de recebimento de cargas, quase invisível entre as caixas empilhadas e o movimento incessante dos caminhões. E foi ali, nesse canto sujo e esquecido, que a presença dele, até então nula em sua vida, começou a se materializar lentamente, sem ruído, sem alarde. Ele era José, o zelador noturno do mercado, um senhor de meia-idade que mal falava, conhecido por sua discrição quase patológica, que passava os dias limpando, arrumando e consertando o que os outros quebravam, e que, de tão integrado ao cenário, era como se fosse parte da estrutura de concreto, nunca notado, nunca endereçado pelo nome, apenas uma ferramenta útil para a manutenção daquele lugar. José anotou, não com o olhar de julgamento que a família dela usava, mas com uma observação silenciosa e profissional, como se estivesse avaliando um objeto que precisava ser consertado ou zelado e sem dizer uma palavra, sem que Ana sequer pedisse. Ele se aproximou com a mesma lentidão de sempre, estendeu uma garrafa de água lacrada e um pão doce que ele havia comprado na padaria ao lado. Não houve sorrisos nem perguntas invasivas, apenas o reconhecimento de que ela precisava daquilo. Ana, acostumada a ser ignorada ou culpada, não sabia como reagir àquela bondade silenciosa e aceitou os itens com as mãos trêmulas, olhando para José, que imediatamente se afastou para voltar ao seu trabalho, varrendo o chão com uma calma que contrastava com o caos em sua alma, deixando claro que o gesto não exigia nada em troca, nem gratidão. Naquele pão havia mais carinho do que em todos os anos que ela passou sob o mesmo teto que seus pais. A partir daquele dia, a rotina se instalou. Ana ficava no beco e José, em momentos diferentes, trazia algo para ela comer ou beber e depois, sem pressa, lhe ofereceu um canto pequeno e abandonado nos fundos da lavanderia do mercado, prometendo que seria temporário e seguro, um abrigo simples, com a única condição de que ela respeitasse o silêncio do lugar. Ana, sem escolha e profundamente tocada pelo cuidado invisível, aceitou o convite para a vida nova que surgia nas mãos de quem ela jamais teria sequer parado para olhar, e a verdadeira reviravolta estava prestes a começar. O homem que ninguém notava seria o pilar da reconstrução dela, enquanto a família perfeita estava prestes a sentir na pele o que é a dor da ausência, um sofrimento que viria tarde demais. O que José via em Ana, que a família dela era cega demais para perceber. Fica aqui com a gente porque o que vem agora é a prova de que o amor verdadeiro nem sempre é barulhento. Ana encontrou no pequeno cômodo, escondido entre o cheiro forte de sabão em pó e a umidade das roupas centrifugadas, a paz que nunca teve em uma casa grande e cheia de luxo. E aquele espaço minúsculo, com apenas um colchão velho e uma luminária de pilha que José havia deixado, era o santuário de sua dignidade, o primeiro lugar em que ela podia respirar sem sentir os olhos de julgamento cravados em sua nuca, e pela primeira vez em 20 e poucos anos, ela dormiu um sono profundo, sem pesadelos de repreensão. O modo como José a tratava era revolucionário para o mundo de
Ana, ele não a via como um problema a ser resolvido ou como uma filha ingrata a ser punida. Ele a via como uma pessoa que precisava de abrigo e descanso, e seu cuidado era baseado na ausência total de perguntas, no respeito ao seu silêncio e na certeza de que a cura dela não passaria por conversas forçadas sobre o trauma, mas sim pela estabilidade de saber que havia um teto e comida garantidos. A rejeição constante da família a ensinou a esperar o pior, a estar sempre na defensiva, mas o silêncio de José era um escudo, e essa quietude era o tratamento mais eficaz contra anos de abuso verbal. Porque onde não há palavras acusatórias, não há necessidade de se justificar. E o único som permitido ali era o ruído constante das máquinas de lavar, que funcionavam como um mantra ritmado, abafando os fantasmas do passado que teimavam em gritar em sua memória. José aparecia pontualmente todas as noites, sempre depois que o mercado fechava e a maioria dos funcionários ia embora. E ele trazia suprimentos simples: uma escova de dentes nova, um sabonete cheiroso e o mais precioso de tudo, uma manta limpa para aquecê-la. E em nenhum momento ele se demorava, apenas colocava os itens no chão, amomentava com a cabeça e seguia para suas rondas, mantendo aquela distância respeitosa que era, ironicamente, o maior abraço que Ana havia recebido na vida. O conforto físico era limitado, mas a sensação de segurança era imensa. E Ana começou a se permitir sentir a vergonha de estar ali, mas também a gratidão. E esse era um sentimento perigoso, porque ela não sabia como retribuir a bondade que parecia não ter preço. E quanto mais ela observava José, mais ela percebia o paradoxo. O homem que vivia na sombra, invisível para o mundo, era o único com luz suficiente para iluminar o beco escuro da sua alma. Ana tentou puxar conversa uma vez, apenas para agradecer, mas José foi evasivo, sem ser rude, e explicou que o silêncio era importante ali, para manter a discrição dele e a segurança dela. E ele disse uma frase que ficou martelando na cabeça de Ana: quem trabalha no silêncio não precisa provar nada a ninguém. E a jovem entendeu que aquela era a filosofia de vida dele, o antídoto perfeito contra a vida de aparências e julgamentos que ela havia deixado para trás. É assustador como a gente pode passar a vida inteira cercado de gente que fala alto, que promete amor e cuidado, mas que na primeira dificuldade some, enquanto quem está na periferia, sem voz, tem a verdadeira capacidade de estender a mão. E se você está sentindo que essa história toca lá no fundo do seu peito, se essa dor na alma da Ana te lembra algo que você já viveu, então você precisa se juntar à nossa família aqui no Corações do Passado, se inscrever no canal, para que a gente continue contando essas verdades que a sociedade tenta esconder. Enquanto Ana iniciava a reconstrução de sua dignidade à base de pão duro e silêncio, a família dela começava a desmoronar na casa cheia de luxo, porque a ausência de Ana, o eterno para-raios da casa, criou um vácuo de responsabilidade, e sem alguém para culpar pelos pequenos desastres do dia a dia, a raiva represada que antes era direcionada a ela, agora ricocheteava entre os pais e o irmão. Maria, a mãe, estava irritada por ter que lavar a própria louça, e João, o pai, estava furioso porque os documentos que ele havia perdido não podiam mais ser atribuídos à irresponsabilidade de Ana, e a ordem falsa que mantinha aquela família de pé começou a ruir, provando que Ana não era o problema, mas sim a válvula de escape que sustentava a podridão daquele núcleo familiar. Eles ainda esperavam que ela voltasse, rastejando, ligando para implorar por perdão e por uma segunda chance. Mas o tempo passava e o telefone permanecia mudo, e essa falta de contato era o que mais os perturbava. A vítima, o alvo, o saco de pancadas, estava escolhendo a liberdade em vez da humilhação. E isso
Era um tapa de luva, de pelica no orgulho ferido deles, que jamais conceberam que Ana teria a força de sobreviver sozinha. A ironia era cortante. A família estava sofrendo pela ausência dela, não por saudade ou culpa, mas porque precisavam de Ana para manter a farsa de que eram pessoas boas e que ela era o erro. Mas longe dali, na lavanderia úmida e cheia de vapor, Ana começava a ver a si mesma de uma nova maneira, valorizada e vista por alguém que não tinha nada a ganhar com isso, o zelador esquecido. Uma noite, enquanto José colocava a manta dobrada no chão, um pequeno medalhão caiu de seu bolso e rolou para debaixo do colchão. E Ana viu, na pressa em que ele tentou escondê-lo, que havia algo mais naquele homem silencioso. Uma dor profunda que ele guardava com tanto cuidado quanto guardava os segredos do mercado. E quando ela pegou o objeto, viu que não era um simples medalhão, mas sim uma foto antiga, amarelada, de uma menina que tinha os mesmos olhos tristes dela. O que José estava escondendo, e porque ele enxergava em Ana o reflexo de alguém que ele havia perdido. É isso que vamos descobrir agora, e eu te prometo, você não está preparado para essa virada. Aquele medalhão, encontrado no silêncio da noite, era a chave para a fortaleza que José havia construído em torno de si. E Ana soube imediatamente que devolver o objeto sem perguntar nada era a única forma de provar que ela entendia e respeitava a dor não dita daquele homem, pois ela havia passado a vida inteira tendo seus próprios segredos expostos e pisoteados pela família. Então, o mínimo que podia fazer era honrar a discrição dele. E no dia seguinte, quando ele notou que a foto da menina havia voltado ao seu bolso, um olhar lento e pesado foi trocado entre eles. Um pacto de confidencialidade que valia mais do que 1000 palavras. José não falou da foto, mas falou de si, algo que nunca havia feito antes. E ele explicou a Ana que algumas histórias precisam ser enterradas vivas, para que as pessoas que restam possam respirar, e ele deixou claro que o mundo é feito de predadores e presas, e que a invisibilidade que ele havia cultivado ao longo dos anos era a sua armadura mais forte, e ele a alertou que, embora o silêncio a protegesse no momento, ela teria que aprender a fazer barulho na hora certa, porque se ficasse invisível para sempre, a maldade do mundo a engoliria. Essa nova perspectiva, a de que José não era apenas um benfeitor, mas um sobrevivente, fez Ana se sentir menos culpada por estar ali, e ela começou a perceber que o acolhimento dele tinha a ver com a dor dele, e não apenas com a dela. Era como se ela fosse um segundo projeto de resgate, uma chance de acertar algo que ele havia perdido no passado. E essa compreensão silenciosa trouxe um nível de intimidade seguro e despretensioso, que ela jamais havia experimentado com a própria mãe. Os dias se transformaram em uma rotina de cura. Vapor, sabão, silêncio e aprendizado prático, e José, sem usar lições de moral ou sentimentalismo barato, ensinou Ana a cuidar de pequenas coisas, a consertar um vazamento simples, a fazer comida com poucos ingredientes, a costurar um botão, e cada pequena habilidade dominada era um tijolo na reconstrução da autoestima que a família havia demolido, e a lavanderia, antes um local de miséria, era agora a sua primeira escola de dignidade. Enquanto Ana ganhava força, no submundo do mercado, Maria e João afundavam no caos da superfície, pois a casa, sem o zelo invisível de Ana, tornou-se um retrato da decadência moral dos seus habitantes, e os tapetes estavam manchados. A poeira cobria os móveis caros, e o pior de tudo, João perdeu um contrato gigantesco que lhe custaria metade da sua fortuna, porque os papéis importantes estavam embolados com contas antigas, e não havia ninguém para culpar além dele mesmo.
A reação imediata de João, mesmo sabendo que Ana não estava ali, foi gritar o nome dela, como se a simples menção pudesse fazer os documentos aparecerem. E Maria, que agora se afogava em gin tônica para suportar a bagunça e a raiva do marido, chorava não pela falta de Ana, mas pela falência iminente do status social que o dinheiro comprava. E a dor deles não era arrependimento, mas a frustração de quem perde o escravo que mantinha seu reino de ilusão. O irmão de Ana, Pedro, antes o favorito e o intocável, agora sentia o peso da pressão parental, pois, sem Ana para absorver a ira dos pais, qualquer erro pequeno dele era amplificado e punido com fúria, e ele começou a ter pesadelos, desejando a volta da irmã que ele mesmo ajudou a expulsar, não por amor fraterno, mas para que ele pudesse voltar a ser ignorado e viver em paz. O mundo exterior começou a notar o desarranjo e os vizinhos e amigos de Maria, que antes a admiravam pela casa perfeita, agora faziam comentários velados sobre o cheiro estranho que vinha da cozinha e a falta de ordem, e o verniz de perfeição que Maria tanto zelava rachou de vez expondo a todos que a beleza daquela família era uma fachada mantida pelo sacrifício invisível da filha. Enquanto a família se desintegrava no barulho dos seus próprios gritos, Ana descobria a verdadeira liberdade no silêncio, percebendo que o ruído constante na casa dos pais servia apenas para abafar a voz dela. E agora, na lavanderia, ela podia ouvir a si mesma, seus medos, seus desejos, e pela primeira vez, ela entendia que o seu valor não dependia da aprovação de quem nunca soube amá-la. É uma verdade cruel, mas necessária, que muitas vezes só encontramos nosso real valor quando somos obrigados a sair do palco e nos tornarmos invisíveis para quem nos machuca. E se você está sentindo a profundidade dessa dor e dessa superação, se você reconhece essa jornada de reconstrução, não deixe de se inscrever no Corações do Passado e curtir este vídeo, porque é aqui que a gente conta as histórias que provam que o invisível é sempre mais forte. Uma manhã, o zelador José, com a luz fraca do amanhecer, batendo em seu rosto cansado, olhou para Ana enquanto ela dobrava as toalhas com uma precisão que ele nunca tinha visto antes. E ele sentiu uma pontada de orgulho melancólico, e quebrando novamente o seu próprio código, ele se sentou ao lado dela e, sem rodeios, revelou o que a foto guardada significava. Ele disse que a menina que se parecia tanto com Ana era sua filha, Maria Clara, e que ela havia morrido há muitos anos após ser demitida e humilhada publicamente por um homem rico e poderoso que a responsabilizou por um erro que ele mesmo havia cometido. E olhando no fundo dos olhos de Ana, José sussurrou que o resgate dela não era bondade, mas uma dívida que ele estava pagando, não com a própria Ana, mas com o fantasma da filha que ele havia falhado em proteger. E a família que humilhou sua filha era a mesma que Ana havia acabado de deixar. E era por isso que ele tinha que fazê-la forte, antes que o ciclo de humilhação a destruísse. Também, mas quem era esse homem? O culpado pela morte da Maria Clara? E de que forma o pai de Ana estava envolvido nessa tragédia do passado? O peso daquela verdade sobre Maria Clara, suspensa no ar úmido da lavanderia, era quase insuportável, e Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, compreendendo que a tragédia de José era uma sombra estendida sobre o seu próprio destino, pois a vida dela e a da filha dele estavam conectadas não por acaso, mas por um mesmo padrão cruel de opressão e invisibilidade, e a dor que ela sentia agora era mais profunda que a humilhação. Era a náusea da cumplicidade histórica que a ligava ao sofrimento daquele homem silencioso. José, com a voz embargada pela memória, confirmou que o homem responsável pela demissão e subsequente destruição moral de Maria Clara era
Horácio Mendonça, um empresário do ramo imobiliário, mas que a pior facada veio de quem ele menos esperava, pois seu próprio pai, João, havia sido cúmplice ativo, abafando o escândalo e garantindo que Maria Clara fosse publicamente responsabilizada por um desfalque cometido por Horácio, tudo para proteger um contrato milionário que lhe daria o status que ele tanto prezava. E foi assim que a ambição fria de João ceifou a vida de uma jovem inocente e depois, silenciosamente, começou a ceifar a vida da sua própria filha. A mente de Ana girou, percebendo que o desprezo que seu pai sentia por ela não era apenas uma falha de caráter, mas a manifestação de uma alma podre, capaz de sacrificar vidas por dinheiro e prestígio. E a sua expulsão não era um ato isolado de crueldade, mas a continuação de um padrão destrutivo que José, agora, tentava desesperadamente interromper através dela. E a dívida que ele mencionou não era com a filha morta, mas com a justiça que nunca foi feita. E a melhor forma de se vingar da podridão era criando algo bom no lugar da destruição. Naquele dia, Ana parou de se ver como vítima e começou a se ver como ferramenta. Uma guerreira silenciosa, treinada para resistir ao mesmo sistema que tentou matá-la e que conseguiu matar Maria Clara. E o acolhimento de José, que parecia um resgate, era, na verdade, uma missão, onde cada dobra de lençol, cada quilo de roupa pesada que ela carregava, era um passo na direção da dignidade inegociável que ela nunca soube que podia ter. A lavanderia, antes apenas um abrigo, virou um quartel-general de reconstrução. E a cada semana que passava, Ana ganhava não apenas músculos, mas uma clareza de propósito que a afastava da névoa de autocomiseração. E José, observando de longe, permitia que ela errasse e consertasse, ensinando-a que o verdadeiro poder reside na capacidade de se levantar sem precisar da mão de ninguém, algo que João e Maria jamais ensinariam, pois eles dependiam que o mundo permanecesse ajoelhado. Lá fora, o tum-tum, caos da casa de Maria e João, atingia níveis de tragicômicos, e o desespero financeiro começou a corroer as fundações do casamento, pois João bebia para esquecer o contrato perdido, e Maria, incapaz de administrar a rotina básica, perdia a paciência com todos os funcionários que tentava contratar, demitindo-os em acessos de raiva histérica, pois nenhum deles era tão silencioso, eficiente e barato quanto a filha que ela tinha jogado. Na rua, Pedro, o intocável, agora pagava o preço mais alto, sendo forçado a assumir responsabilidades que estavam muito além da sua capacidade. E ele tentou ligar para Ana, secretamente, uma noite, mas a linha estava desativada e a única coisa que ele sentia era o medo gélido de que a irmã, a verdadeira âncora invisível da casa, estivesse realmente sumida para sempre. E ele chorava no seu quarto não pela dor dela, mas pela certeza de que o próximo alvo da fúria do pai seria ele. Enquanto a família definhava na superfície, Ana florescia no anonimato, e ela começou a perceber detalhes da vida que antes passavam despercebidos, como o cheiro do sabão fresco, o vapor quente subindo e o olhar tranquilo de José, que sempre a avaliava com uma mistura de preocupação e aprovação. E ela era invisível para o mundo que a machucou, mas era totalmente vista pela primeira vez por alguém que se importava de verdade com quem ela era, e não com o que ela poderia fazer por ele. Se você está acompanhando essa jornada de Ana, se sente a força silenciosa da sua reconstrução e acredita que a verdadeira justiça reside na superação, então você tem que fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva agora no Corações do Passado e curta este vídeo, porque a inversão de papéis que estamos prestes a ver vai ser avassaladora e você não pode perder. A dignidade de Ana se tornou tão palpável
que começou a afetar sutilmente o ambiente ao redor, e os outros funcionários da lavanderia, antes retraídos, começaram a procurá-la para pedir conselhos e ajuda, e Ana, que nunca teve voz, agora tinha autoridade. Uma autoridade construída não sobre o grito, mas sobre o exemplo do trabalho duro e do respeito mútuo, uma moeda de valor que sua família nunca possuiu. Mas o submundo da lavanderia não era totalmente isolado. E um dia, enquanto Ana organizava a entrega de uniformes para um evento grande, ela teve que fazer uma ligação urgente para a empresa que organizava a festa. E ao ouvir seu nome e o timbre da sua voz, do outro lado da linha, uma amiga antiga de Maria, que estava de passagem, parou abruptamente, reconhecendo a voz que ela não ouvia há meses, e a ficha caiu. Aquela vizinha, cheia de fofoca e espanto, rapidamente ligou para Maria, contando em detalhes que Ana, a filha expulsa e desonrada, estava trabalhando como funcionária de limpeza no prédio de um grande condomínio, e no meio do caos e da desgraça financeira que estava engolindo a família, a humilhação de ver Ana em tal condição deveria ser a cereja do bolo para Maria. Mas o que ela não sabia é que o pânico que ela estava prestes a sentir não era pela desgraça de Ana, mas sim pelo reconhecimento de que só Ana poderia salvá-los do buraco financeiro que cavaram, mas como a filha invisível conseguiria salvar a família falida. E o que exatamente Ana tinha que eles desesperadamente precisavam. A notícia da vizinha não trouxe a satisfação de ver Ana humilhada, como Maria esperava, mas sim um frio na espinha, uma sensação de perda irreparável, pois o caos financeiro era tão vasto que ela só agora percebia que Ana não era apenas a faxineira, mas sim o código de barras, a agenda, o arquivo vivo que mantinha a vida deles minimamente organizada, e sem essa memória externa, sem a filha invisível, a falência se tornava uma certeza humilhante, uma que nem o prestígio social de João poderia mascarar por muito tempo. O tal evento que Ana ajudava a organizar para a lavanderia, por coincidência, do destino, era o mesmo evento em que João havia perdido o contrato milionário, e todos os contatos e detalhes cruciais para reverter a situação estavam arquivados na memória fotográfica de Ana, aquela que passava as madrugadas organizando planilhas no silêncio da casa. Um trabalho não remunerado que agora se tornava a chave para a sobrevivência da família, pois a empresa de João dependia desesperadamente de uma informação que só a filha desprezada detinha. Maria, com a maquiagem escorrendo e os cabelos desgrenhados pela tensão, começou a calcular friamente como reverter o abandono e trazer a filha de volta, não por amor, mas pela urgência da necessidade, e ela imaginou um discurso perfeito de mãe arrependida, de vítima das circunstâncias, sabendo que a culpa sempre foi o único laço que a unia à filha, um laço tóxico que ela estava disposta a apertar até Ana se sufocar novamente. João, por outro lado, estava irreconhecível, misturando o uísque com lamento na sala escura, totalmente incapaz de enfrentar a realidade e muito menos de pedir perdão a alguém que ele tratou com tanto desprezo, e ele apenas balbuciou ordens para que Maria resolvesse o problema, reforçando que essa era a última cartada e que o prestígio dele dependia inteiramente da performance humilhante de Maria, que teria que se rebaixar para resgatar o dinheiro deles. Enquanto isso, na lavanderia, Ana vestia o uniforme limpo, notando como ele se encaixava bem, e a cada peça de roupa dobrada e perfeitamente engomada, ela sentia que estava costurando uma nova identidade, livre da sombra e da pressão de ser a salvadora de uma família que só sabia sugar, e o cheiro do sabão para ela era o cheiro da liberdade, do trabalho honesto e da dignidade que ela nunca soube que merecia, uma paz que Maria jamais lhe daria. José, com sua discrição habitual,
percebeu a inquietação dos porteiros do prédio naquele dia, notando a movimentação atípica e o frenesi de fofocas sobre uma mulher rica procurando uma funcionária, e seu instinto protetor acendeu uma chama silenciosa que nunca havia existido por Ana antes, pois ele sabia que a paz dela era frágil e que o passado, personificado por Maria, estava vindo para tentar roubá-la novamente, e ele se posicionou na porta da lavanderia, pronto para ser o muro. Maria finalmente vestiu a roupa mais neutra e cara que possuía, ensaiando a expressão de dor e cansaço no espelho, a máscara perfeita para a mãe desesperada que faria qualquer coisa pelo seu lar, ignorando o fato de que ela só estava fazendo qualquer coisa por ela mesma, e que a verdadeira Ana que ela precisava resgatar era aquela que guardava os segredos do contrato perdido, e não a filha que ela afirmava amar. O motorista de aplicativo deixou Maria na frente da portaria imponente do condomínio, e ela teve que engolir o orgulho ao se identificar como visitante na recepção, sentindo o peso do olhar de julgamento dos seguranças que a viram chegar, e o universo parecia ter trocado de lugar, pois ela, a rica, estava ali implorando, e a filha dela estava trabalhando com uma satisfação que Maria jamais entenderia. Ela localizou a lavanderia no subsolo, um lugar quente e barulhento, totalmente oposto ao seu mundo esterilizado. E ao entrar, a primeira pessoa que a interceptou, com uma calma inabalável, foi José, parado com os braços cruzados, sem um pingo de reverência, apenas esperando, e Maria gaguejou, incapaz de inventar uma mentira convincente sob o olhar penetrante daquele homem simples que ela jamais havia notado em todos aqueles anos. José não disse o nome de Ana, apenas perguntou com a voz baixa o que exatamente ela precisava daquele local. E Maria teve que confessar, com a voz falhando, que precisava falar com a funcionária que havia sido sua filha, sentindo o peso daquela palavra funcionária e o desprezo contido no silêncio de José, que parecia entender exatamente quem Maria era e o que ela representava na vida de Ana. E foi então que Maria a viu, do outro lado do balcão de ferro, dobrando uniformes com precisão militar, e Ana não estava chorando, nem cabisbaixa. Ela estava com o rosto leve, os ombros eretos e um semblante de paz que a tornava mais bonita, mais forte e completamente inacessível. Uma visão que derrubou a performance de Maria instantaneamente, mostrando que aquela filha não era mais o seu fantoche. Maria jogou o último recurso que lhe restava, a arma da culpa, e começou a chorar, falando sobre o casamento que estava acabando, sobre a casa que seria perdida e como Pedro estava sofrendo, e pediu a Ana para voltar, implorando por aquela lista de contatos e detalhes que só ela possuía. Mas Ana a olhou, sem raiva, sem mágoa, apenas com indiferença, e disse uma única frase que cortou o ar como um raio, antes de se virar e continuar seu trabalho. Se você quer a lista, você vai ter que pagar o preço que eu pagar pela minha dignidade. E esse preço, mãe, é alto demais para você. O que exatamente Ana exigiria em troca de salvar a família? Seria dinheiro, seria a casa, ou seria algo muito mais profundo e doloroso para Maria? Se você está vidrado nessa história de reviravolta e quer ver Maria pagar cada centavo de desprezo que ela plantou, curte agora, compartilhe e se inscreva no Corações do Passado, porque o próximo encontro será a prova final da força de Ana. O semblante de Maria se desfez na hora, trocando a máscara de mãe sofredora pela de empresária ofendida, porque para ela qualquer preço alto significava cifras, mas o conceito de pagar com a própria dignidade era uma moeda que ela não possuía ou valorizava. E a indiferença de Ana, que continuou dobrando as toalhas como se a ruína da família fosse apenas um boato distante, a fez ferver por dentro, sendo tratada pela primeira vez na vida
como uma intrusa em um ambiente onde ela não tinha poder. Ela tentou apelar para a velha chantagem emocional, lembrando Ana que não era só sobre a casa ou o dinheiro, era sobre Pedro, o irmão que ela tanto protegera, e o pai, que ficaria arrasado com o divórcio e o escândalo social. Mas Ana nem sequer levantou a cabeça, e o barulho das máquinas de lavar engoliu a voz estridente de Maria, um som rítmico e constante que parecia zombar da urgência e do desespero de quem antes dominava. José, que até então parecia apenas uma estátua protetora, deu um passo lento para o lado, um movimento sutil que obrigou Maria a recuar alguns centímetros. E a voz dele era um trovão abafado quando ele lembrou a ela que aquele era um local de trabalho e que discussões pessoais não seriam permitidas ali, impondo uma regra simples de convivência que Maria jamais soube aplicar dentro da própria casa, sentindo o peso da autoridade daquele homem simples que agora controlava o acesso à sua única salvação. Com a voz agora baixa e controlada, Ana finalmente parou o que estava fazendo, limpou as mãos com o pano e olhou diretamente nos olhos marejados de sua mãe, definindo o custo real de sua colaboração. E não era 1 milhão, não era a escritura da casa, era algo muito mais doloroso. A verdade dita em voz alta, a retratação pública de todos os anos de humilhação e mentira que Maria havia espalhado sobre o nome de Ana para proteger a própria imagem social. O preço era simples, mas impossível para Maria. Ela deveria convocar uma reunião com todos os vizinhos, os tios, as madrinhas, os amigos influentes que testemunharam a queda de Ana e, naquele palco social que era tudo para Maria, confessar que a filha nunca havia sido a responsável pela gestão desastrosa, que ela havia mentido para se proteger e que Ana não era a culpada, mas sim a vítima silenciada por anos. O rosto de Maria perdeu a cor e a realização de que ela teria que se humilhar publicamente, invertendo o papel de vítima para o de algoz, a atingiu como um soco, e a dor de ter que admitir sua imperfeição e seu erro para o mundo era, para ela, muito pior do que perder todos os bens materiais que possuía, porque o status era a única coisa que Maria considerava ser o seu verdadeiro valor. Ela tentou argumentar, oferecendo o dobro da comissão, uma parte da herança, prometendo pagar a faculdade de Ana em qualquer lugar do mundo. Mas a filha balançou a cabeça em negação, com um sorriso triste, afirmando que a dignidade não estava à venda e que o preço era o que era, o reconhecimento de que Ana não era um fardo, mas sim a pessoa que estava, naquele momento, segurando a última chance de sobrevivência de uma família que a havia descartado. Se você está sentindo que a justiça está finalmente sendo feita e que Maria precisa engolir esse orgulho e pagar cada centavo de desprezo que plantou, curte agora esse vídeo, compartilhe com quem precisa ver essa virada e se inscreva no Corações do Passado, porque o que vem agora é a prova de fogo do caráter de Ana. Maria, encurralada entre a ruína financeira total e a ruína social, começou a tremer, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, e visualizou os olhos de suas amigas ricas no clube, a observando confessar a farsa, imaginando o ostracismo que viria, e percebeu que Ana não apenas havia se libertado, mas estava usando as próprias regras do jogo de Maria contra ela. Ela tentou um último acordo, implorando para que a confissão ficasse restrita apenas ao marido e Pedro, salvando as aparências perante a sociedade, mas Ana se manteve firme, explicando que a mentira foi pública e a verdade, portanto, também precisava ser pública, para que todos soubessem que ela não era mais a sombra desprezível daquela família. E Maria, com a voz embargada e o coração pesado pela humilhação, finalmente assentiu, aceitando a condição de se expor, mas antes que pudesse sequer respirar aliviada, Ana
impôs a segunda e mais cruel exigência. A lista com os detalhes do contrato só seria entregue depois da confissão pública ser filmada e verificada, e que após isso Ana cortaria permanentemente qualquer laço com todos eles. Maria aceitou, humilhada, sabendo que estava à beira de perder tudo, mas precisava da lista. Mas quando estendeu a mão para selar o acordo, Ana se afastou, dizendo que o contato não seria mais feito diretamente e que a lista crucial estava guardada com outra pessoa, alguém que Maria teria que procurar e implorar, e que esta pessoa era quem menos Maria esperava encontrar no meio de toda essa confusão. Alguém que ela sempre tratou como inexistente, e o nome dele seria a próxima facada no orgulho de Maria. Maria, com a respiração suspensa, sentiu o ar rarear ao ouvir as palavras de Ana e tentou inutilmente processar quem seria essa figura de poder que a filha havia escolhido para guardar o segredo de sua salvação, balbuciando nomes de advogados e amigos influentes que pudessem estar por trás daquele jogo. Ana apenas sorriu, um sorriso que não carregava felicidade, mas sim a certeza fria de que a dor de Maria precisava ser completa, e então disparou o nome. José, o vizinho pacato que morava na casa amarela na esquina, o jardineiro que ajudava esporadicamente o condomínio, o homem que sempre parava na calçada para oferecer um bom dia discreto, e que, em resposta, recebia o silêncio altivo de Maria, que o considerava uma peça de decoração irrelevante na paisagem. A mãe soltou uma gargalhada histérica, de incredulidade absoluta, achando que Ana estava debochando de sua desgraça, questionando se a lista de R$1 milhão estava sob o cuidado de um homem que ela mal sabia o sobrenome, um mero operário que nunca sequer ousaria pisar no mármore da sala de Maria. Mas o olhar de Ana não vacilou, e ela explicou com a voz grave que José não era o guardião da lista por ser rico ou poderoso, mas sim por ser o único ser humano que demonstrou a Ana, nos momentos mais sombrios, um pingo de decência e respeito, algo que sua própria família, rica e influente, falhou miseravelmente em oferecer. Maria percebeu que a vingança de Ana era perversa, obrigando-a a se rastejar não apenas publicamente, mas também perante alguém que ela havia feito questão de invisibilizar por toda a vida. E a dor de ter que admitir sua dependência de José era quase tão grande quanto a de admitir a própria farsa para a sociedade. Com o destino selado e a faca no pescoço, Maria teve que aceitar a primeira condição: a humilhação pública, a confissão da mentira diante de todos que a julgavam por sua perfeição forçada. E o palco foi montado na sala de estar, onde as luzes de cristal agora pareciam holofotes. Em um interrogatório, o dia da confissão chegou com o peso de um funeral, e Maria, vestindo a melhor roupa, recebeu os vizinhos, os tios e as amigas que vieram cheios de curiosidade mórbida. E, ali, com a câmera do celular de Pedro gravando cada palavra, ela começou a se desmantelar, admitindo que Ana era inocente, que a responsabilidade da dívida era dela e do marido, e que ela havia usado a filha como escudo para proteger o próprio nome. A sala se encheu de um silêncio pesado, quebrado apenas pelos sussurros de choque, e o pedestal de Maria desmoronou em poeira fina diante de todos. E o mais doloroso não foram os olhares de condenação, mas sim o olhar vazio de Pedro, que finalmente compreendeu a extensão da crueldade e manipulação da esposa que ele pensava conhecer. Assim que o vídeo foi enviado e verificado por Ana, que não apareceu para testemunhar a queda, Maria recebeu a permissão para ir atrás da lista, o que significava que ela teria que procurar por José, o homem da casa amarela que ela nunca notou. Maria estava destroçada, socialmente aniquilada, mas a ruína financeira ainda pairava, e ela sabia que só José poderia tirá-la daquela lama. Mas o orgulho de pedir ajuda a ele era quase insuportável.
e ela se recusou a dirigir seu carro de luxo até a rua dele. Se você está sentindo a dor da justiça sendo aplicada e quer ver o que acontece quando o orgulho da rainha do status é forçado a implorar para o homem que ela desprezou, curte este vídeo e se inscreva no Corações do Passado, porque a jornada de Maria está só começando. E o próximo encontro será épico e definirá o que é dignidade. Maria então caminhou sozinha, de salto alto e vestido caro, até a Casa Amarela, sentindo o peso da humilhação a cada passo. E, ao chegar, ela não encontrou José sozinho, mas o viu sentado tranquilamente no pequeno jardim, dividindo uma xícara de café com Ana, a filha que ela havia jogado fora, e o olhar de cumplicidade silenciosa. Entre eles, foi a prova final para Maria de que ela havia perdido a filha para sempre e que sua salvação agora dependia de dois corações que ela nunca soube valorizar. E a grande questão agora era se José teria piedade da mulher que o tratou como nada. Maria sentiu o sangue subir ao rosto, não por vergonha do que fez, mas pela raiva fria de ver Ana, sua filha, tão à vontade naquele cenário de simplicidade, compartilhando um momento íntimo com um homem que, na sua cabeça doentia, era apenas um funcionário qualquer, um mero anônimo que ela mal lembrava o nome e agora detinha o poder de sua vida. O som das xícaras de café na mesinha de plástico soou para Maria como o sino de um veredito. E ela, a rainha do bairro, percebeu que estava invadindo um território onde as regras de status e poder não apenas eram irrelevantes, mas totalmente invertidas. José se levantou devagar, sem pressa, com a mesma calma de quem rega um canteiro de flores, e o fato de ele não ter se apressado para servi-la ou de ter demonstrado surpresa apenas aumentou a sensação de humilhação em Maria, que estava ali, de salto fino, enterrado na grama mal cortada, suando sob o vestido caro, sem ter a quem recorrer ou a quem culpar. Ana permaneceu sentada, os olhos fixos na mãe, mas sem brilho de triunfo, apenas com uma quietude cansada, como quem observa uma peça antiga que já não funciona mais. E esse silêncio da filha era mais cortante do que qualquer grito de vingança. Maria tentou retomar o controle com a arrogância que lhe restava, mas a voz saiu rouca e trêmula, pedindo a lista de forma indireta, como se estivesse dando uma ordem para um subordinado, ignorando completamente a presença de Ana, que naquele momento parecia o pilar moral daquele pequeno jardim de ferro. Ela falou sobre a urgência, sobre a injustiça de ter que recorrer àquele lugar e, pateticamente, tentou oferecer uma recompensa financeira, desvalorizando o homem a quem ela pedia esmola. José, com a dignidade que o dinheiro nunca poderia comprar, apenas sorriu de canto e indicou a cadeira de jardim vazia, convidando Maria a se sentar, não como um gesto de cortesia, mas como um teste de sua submissão, forçando-a a abaixar-se ao nível dele, a respirar o ar de um lugar que ela sempre considerou inferior e a aceitar o tempo lento daquele quintal. Maria hesitou, sentindo a seda do vestido protestar contra o assento simples, mas o medo da ruína era maior do que o medo de sujar a roupa, e ela se sentou encolhida esperando pela sentença. Foi Ana quem quebrou o silêncio novamente, não dirigindo-se à mãe, mas a José, perguntando-lhe se o café estava bom. Uma pergunta simples, que carregava o peso de uma declaração. Ela estava bem, estava cuidada, e seu bem-estar não dependia mais das paredes de mármore que Maria havia erguido. E a cumplicidade entre os dois era um espelho cruel, mostrando a Maria tudo o que ela havia perdido ao escolher o orgulho em vez do amor. Maria finalmente admitiu o que precisava admitir, forçando as palavras, que precisava de ajuda, um reconhecimento que lhe custou cada grama de seu orgulho, e prometeu que, se José entregasse a lista, ele seria ricamente recompensado, repetindo o erro de achar que a decência humana era algo que poderia ser comprado, ou medido em notas de dinheiro.
José, então, pousou a xícara com precisão e olhou Maria nos olhos pela primeira vez, não com ódio ou alegria pela vingança, mas com uma profunda e silenciosa tristeza. E diz que a lista estava segura, sim, mas que o preço para reavê-la não era calculado em dinheiro, porque o valor que ele daria àquele papel era, na verdade, o valor da dignidade que Ana recuperou. Ele explicou que, ao longo dos anos, Maria o tratou como poeira, como um erro na paisagem do condomínio, e que o preço que ela pagaria seria o preço da visibilidade, de reconhecer que nem toda a riqueza do mundo poderia fazê-la superior a um ser humano que escolheu a bondade em vez da crueldade. Maria, respirando fundo, preparou-se para a barganha, achando que ele pediria metade de sua fortuna ou uma casa, tentando desvalorizar a exigência antes mesmo de ouvi-la, mas José a interrompeu antes que ela pudesse começar o leilão de sua miséria. Se você está vidrado neste momento de justiça silenciosa e quer saber qual é o preço que José vai cobrar de Maria para que ela recupere a lista e, quem sabe, a própria alma, é a hora de você se inscrever aqui no Corações do Passado e curtir este vídeo, porque o que ele vai pedir agora é algo que ela nunca imaginou ter que dar. José, com a voz firme, impôs sua única condição, que Maria passasse um dia inteiro, apenas um dia, fazendo o trabalho dele, vestida com as roupas dele, limpando, plantando, cuidando do chão que ela sempre pisou sem notar, para que ela pudesse sentir o que é ser invisível. E só depois desse dia de trabalho honesto e humilde, a lista seria entregue, provando que a salvação de Maria não seria comprada com dinheiro, mas conquistada com suor e reconhecimento do trabalho do homem que ela desprezou. O silêncio engoliu Maria, que olhou para Ana buscando um sinal de brincadeira, mas encontrou apenas a confirmação grave de que a condição era séria, e a ideia de se sujar, de sentir o cheiro de terra, de ser vista pela vizinhança na condição de serviçal, era um pesadelo pior do que a falência, e a grande questão que pairava no ar era se Maria aceitaria vestir o uniforme da humildade para salvar a própria vida. O ar no jardim de José ficou tão denso que Maria sentiu como se cada molécula de oxigênio estivesse aliada contra ela, forçando-a a inalar a sujeira, a humilhação, a realidade brutal de uma vida que ela havia dedicado a ignorar. E a visão de si mesma, vestida com o tecido grosso e desbotado, segurando uma vassoura, era uma ofensa que ameaçava destruir não apenas sua fortuna, mas a própria identidade que ela havia construído sobre a fundação do desprezo. Ela tentou processar a exigência, buscando uma brecha legal, uma cláusula oculta, na qual pudesse pagar um substituto ou subornar a decência de José. Mas os olhos dele, calmos e inabaláveis, lhe diziam que aquela transação era puramente espiritual, um acerto de contas que envolvia suor, e não cheque. O pânico começou a se instalar, gelado e real, porque Maria percebeu que aquele não era um jogo de estratégia financeira, mas um teste de caráter, e ela estava falhando miseravelmente no primeiro instante em que o desafio exigiu que ela abandonasse a máscara da superioridade. E ela olhou freneticamente para Ana, procurando um sinal de cumplicidade ou piedade. Mas Ana apenas sustentava o olhar, um espelho frio que refletia toda a vaidade e crueldade que Maria havia exibido durante anos. O silêncio era a única resposta que ela recebia, e era um silêncio que gritava a palavra justiça. Ela tossiu, tentando ganhar tempo, e finalmente articulou uma frase que soou ridícula até para seus próprios ouvidos, perguntando se ele não poderia aceitar, em vez do trabalho, um pagamento que revertesse para uma causa social, ou se ela poderia doar uma quantia substancial à igreja, tentando transformar o ato de penitência em um gesto de caridade distante, mantendo assim o seu status de benfeitora intocável.
O desespero a levava a achar que José era um homem simples que poderia ser enganado por uma troca de valores, sem entender que a única moeda aceita ali era o reconhecimento de sua própria humanidade. José cruzou as mãos sobre os joelhos, mantendo a postura tranquila de quem tem todo o tempo do mundo e a certeza moral, e negou com um aceno lento e deliberado, explicando com uma voz baixa que o valor da lista era inestimável para Maria, mas o valor do trabalho era inestimável para ele, e que ele precisava que ela sentisse literalmente o peso de cada grama de terra que ele varria todos os dias para manter aquele condomínio bonito para os olhos indiferentes como os dela. Não havia negociação, apenas a condição. A rendição veio em ondas, primeiro na garganta que secou, depois nas mãos que tremeram sobre o colo, e por fim na aceitação física de que não havia saída, porque a ruína financeira era um preço muito alto. Alto demais para a única coisa que Maria realmente amava, que era o conforto e o poder que o dinheiro lhe dava. Ela engoliu o orgulho, um gosto amargo e metálico, e perguntou em que horário deveria começar, baixando a cabeça pela primeira vez na frente de alguém que ela sempre considerou um mero funcionário. José informou que o turno começaria rigorosamente às 7 da manhã do dia seguinte e que ela deveria ir até o depósito de material de limpeza, o mesmo lugar que ela sempre passava de carro sem sequer olhar, para pegar o uniforme e as ferramentas, e que ela não teria direito a pausa além da hora do almoço e que, mais importante, ele estaria observando cada passo, não para a punir, mas para garantir que a experiência fosse completa e real, sem subterfúgios ou fingimentos. O maior golpe, e isso Maria sentiu como uma agulha fria no peito, era o fato de que toda a vizinhança, todos os seus amigos de clube e as mulheres que ela sempre tratou com condescendência a veriam. A Rainha Maria, a deusa do bom gosto e das festas caras, seria vista varrendo folhas murchas na frente dos portões, e ela imaginou o burburinho, os telefones tocando, a alegria sádica nos olhos de quem sempre quis vê-la cair, e essa imagem era quase insuportável. Ana assistia à mãe aceitar a penitência e sentiu um misto de alívio e uma estranha tristeza, porque aquela queda, embora merecida, era a prova final de que a mulher que a havia criado havia se perdido completamente na vaidade. Mas era também a única chance de resgate, e ela sentia que precisava daquele acerto de contas não só para a mãe, mas para si mesma, para fechar a ferida da rejeição. Maria, sem dizer mais nada, levantou-se abruptamente com a intenção de fugir daquele jardim o mais rápido possível, tentando deixar a vergonha para trás. Mas seus movimentos eram duros, desajeitados, e ela parecia ter envelhecido 20 anos naqueles 15 minutos de humilhação, voltando a ser uma mulher de carne e osso, e não a estátua de mármore que ela fingia ser. Ela se virou na direção do portão, determinada a usar as horas restantes para se fortalecer mentalmente para o que viria. A se convencer de que era apenas um dia, apenas uma performance temporária. Mas José a parou com uma última observação que a fez paralisar no meio do caminho, garantindo que ela não teria como escapar das regras. Se você está acompanhando cada segundo dessa justiça silenciosa e quer testemunhar o dia em que a arrogância de Maria será varrida junto com a poeira, você precisa se inscrever agora no Corações do Passado e curtir este vídeo, porque o que José e Ana planejaram para amanhã vai muito além de um simples trabalho braçal. Assim que Maria saiu, apressada, desaparecendo atrás das árvores, José virou-se para Ana, um sorriso sutil e quase invisível nos lábios, e revelou o detalhe final da punição, explicando que ele havia coordenado com o chefe de segurança que Maria não teria permissão para usar o carrinho
motorizado, garantindo que ela faria todo o percurso a pé, sob o sol forte, para que cada passo fosse um lembrete doloroso do caminho que a humildade exige. E Ana soube, naquele instante, que amanhã seria um espetáculo de dor e finalmente de verdade. A manhã seguinte chegou como um peso de chumbo, esmagando Maria sob a realidade do que a esperava. E o uniforme de brim áspero parecia mais pesado que qualquer peça de joalheria que ela já havia usado, uma capa de invisibilidade que ela, ironicamente, não desejava vestir. Ela desceu a escada principal de sua mansão, sentindo-se uma impostora, uma atriz escalada para o papel mais vergonhoso de sua vida, tentando mentalmente convencer-se de que tudo não passava de um pesadelo horrível do qual ela acordaria a qualquer minuto. Chegando ao depósito, um lugar úmido e cheirando a desinfetante barato que ela nunca soube existir, José a esperava, vestindo o mesmo semblante neutro e inabalável, e ele apenas apontou para a pilha de vassouras e pazinhas, sem dizer uma única palavra de sarcasmo, deixando que o silêncio fizesse o trabalho pesado, um silêncio que gritava mais alto do que qualquer bronca ou sermão que ele pudesse ter dado. Ela pegou a vassoura, percebendo o quão desajeitadas suas mãos habituadas a taças de cristal e teclados de computador estavam para segurar aquele cabo áspero, sentindo a primeira onda de dor física atingir seus pulsos. O sol já começava a apertar e a caminhada até o ponto inicial de varrição, o portão de entrada principal do condomínio. Foi uma eternidade, um desfile de humilhação, onde ela teve que passar na frente das casas que costumava frequentar para festas de gala e chás beneficentes, e ela se encolhia a cada passo, imaginando as cortinas se movendo e os telefones começando a disparar com a fofoca da rainha que havia caído em desgraça. O trabalho em si era brutalmente simples, mas fisicamente exaustivo, e Maria descobriu que varrer não era apenas mover a sujeira, mas enfrentar a resistência teimosa das folhas grudadas no asfalto, o que exigia uma força que ela não possuía, fazendo com que suas costas reclamassem imediatamente do peso de anos de sedentarismo e indolência. A cada movimento, o suor escorria em seu rosto e ela sentiu a maquiagem cara que teimou em usar derreter, misturando-se com a poeira e a vergonha. Não demorou para que os primeiros carros começassem a passar mais devagar, os vidros ligeiramente abaixados, e Maria viu o rosto de Dona Fátima, sua vizinha mais fofoqueira, que diminuiu a velocidade apenas o suficiente para que o olhar de escárnio atingisse Maria como um tapa frio, e naquele instante a humilhação se tornou palpável, um peso real sobre seus ombros que a impedia de levantar a cabeça. Ana assistia a tudo de uma janela escondida em seu quarto, um misto complexo de sentimentos revirando seu estômago. Ver o castigo era necessário, era a justiça que ela sempre esperou, mas ver sua mãe reduzida àquela figura curvada e suada, despojada de toda a sua arrogância, ainda assim doía na parte da filha que, no fundo, queria apenas ser amada por ela. José, como prometido, supervisionava de longe, parado perto de uma fileira de hibiscos que ele mesmo havia plantado, parecendo mais uma estátua do que um fiscal, mas sua presença era constante, e Maria sabia que não podia sequer fingir um desmaio ou uma dor falsa, porque ele a conhecia bem o suficiente para saber quando ela estava mentindo. O relógio avançava lentamente e o sol subia, transformando o asfalto em brasa, e Maria sentiu a garganta secar, os músculos gritarem, e ela começou a cambalear levemente, sentindo que se continuasse a varrer por mais um minuto, ela desabaria ali mesmo, na frente de todos os seus julgadores, e ela pensou em implorar, em desistir, mas a imagem da ruína financeira a impedia. Foi nesse momento de exaustão extrema que, ao se apoiar momentaneamente na vassoura, buscando desesperadamente um segundo de alívio na sombra de uma palmeira, Maria notou o
Olhar de alguém que não estava no carro de luxo, nem na janela indiscreta, mas sim em um banco de praça bem distante. Era uma figura quieta, vestida em roupas simples, que estava ali lendo um livro, ou talvez apenas observando a paisagem, e era tão discreta que Maria nunca a teria notado em outro dia. Mas agora, na posição de varredora, ela viu a pessoa sentada sob a sombra. Sem pressa, sem julgamento, apenas ali. Se você está sentindo o peso da vergonha de Maria e a intensidade desse castigo merecido, mas silencioso, faça a sua parte e se inscreva no canal Corações do Passado e deixe seu like, porque a redenção é um caminho longo e doloroso, e você não pode perder o próximo passo dessa jornada que está apenas começando. Maria tentou ignorar a figura, voltando ao seu trabalho, mas a sede era insuportável e ela parou mais uma vez, lutando contra a tontura, e foi nesse instante de total vulnerabilidade que a figura invisível no banco de praça fez um movimento quase imperceptível, colocando discretamente uma garrafa de água gelada e um pequeno embrulho de pão de queijo sobre a mureta baixa que separava a área de serviço da calçada principal, sem sequer levantar os olhos do livro, um gesto de gentileza anônima que Maria, humilhada e sedenta, não sabia se tinha coragem de aceitar. O ato de estender a mão, mesmo para alcançar uma garrafa de água, exigiu uma força que Maria não sabia que possuía, e ela se moveu com a lentidão de uma múmia, sentindo os olhos de José a perfurarem nas costas, embora ele estivesse longe demais para ver o detalhe do plástico gelado na mureta, e o conflito interno era brutal. Sua sobrevivência clamava pela água, mas a dignidade, essa casca fina que ela ainda tentava manter, gritava para ela não aceitar a caridade anônima na frente de todos os seus ex-amigos. A sede venceu. Com um movimento rápido e desajeitado, Maria agarrou a garrafa e a trouxe para junto do corpo, quase escondendo-a na saia suja. E por um instante, o som do gelo chacoalhando dentro do plástico pareceu ensurdecedor no silêncio daquela manhã de castigo. Mas José continuou, parado, imóvel perto dos hibiscos, provando que a discrição do doador havia sido perfeita, um ato de bondade invisível que só existia entre ela e aquela figura no banco. O primeiro gole foi um choque, gelado, uma ressurreição instantânea que a fez arfar, e Maria sentiu o corpo absorver a umidade desesperadamente, o frescor descendo pela garganta seca, lavando não apenas a sede física, mas parte da secura emocional que a consumia. E foi a melhor água que ela já havia bebido na vida, 1000 vezes mais valiosa que o champanhe caro que ela costumava sorver em taças de cristal. Ela se permitiu um breve olhar para a figura sentada, que ainda mantinha a cabeça baixa, absorta na leitura de um livro de capa puída, ignorando completamente o drama que se desenrolava a poucos metros, e Maria percebeu que a pessoa nem sequer estava vestida com um uniforme de funcionário do condomínio, não era jardineiro ou faxineiro, era apenas alguém ali, um espectador passivo que, de repente, se tornou o seu único anjo da guarda. Não solicitado, ainda meio desconfiada, Maria pegou o pequeno embrulho do pão de queijo, apertando-o na mão, sabendo que a energia de carboidrato era crucial se quisesse sobreviver às próximas horas sob o sol. Mas a realimentação não era apenas física. A cada mordida, ela sentia a ironia da situação, percebendo que o único calor humano que recebia não vinha da sua luxuosa casa nem da sua própria família, mas de um completo estranho que ela jamais notaria se estivesse na sua antiga posição de poder. José, por sua vez, registrou apenas o tempo que Maria passou encostada na vassoura, e sua presença continuava a ser o termômetro da disciplina, uma estátua fria que lhe negava qualquer tipo de empatia ou trégua. E Maria pensou que talvez, se ele tivesse percebido a garrafa de água, a teria confiscado imediatamente, tamanha
Era a sua convicção de que ela merecia sentir cada grama da dificuldade. Lá em cima, na janela, Ana observava o que parecia ser apenas mais uma pausa preguiçosa, vendo a mãe mastigar algo rapidamente. E o julgamento de Ana era implacável, reforçando a crença de que a mãe sempre tentaria trapacear ou encontrar o caminho mais fácil. E essa falha de comunicação, essa cegueira mútua, era a verdadeira tragédia daquela família desfeita. Maria terminou o pão de queijo e voltou a varrer, sentindo o corpo um pouco mais leve, mas a mente agora estava cheia de perguntas insuportáveis sobre aquela figura invisível. Quem era? Por que tamanha gentileza? Por que fazer isso por alguém que até ontem a trataria com a mais completa indiferença se a encontrasse por aí? Se você está absorvendo a profundidade dessa virada na vida de Maria, entendendo que a verdadeira ajuda vem de onde menos se espera, mostre seu apoio a esta história se inscrevendo no Corações do Passado e deixando seu like, porque a redenção não é um evento, mas uma série de pequenos gestos que precisamos aprender a valorizar. O tempo passou na cadência exaustiva do trabalho braçal, e Maria varreu até sentir os braços queimarem, mas a presença daquele observador anônimo, silencioso e acolhedor, era o seu único ponto de paz, um contrapeso sutil à tirania da sua família e da vizinhança julgadora. Finalmente, quando Maria estava terminando o último trecho da rua, o sol já subindo no ponto mais alto, a figura no banco fez um movimento diferente. Fechou o livro lentamente, guardou-o na bolsa simples e se levantou, sem olhar para Maria, mantendo a aura de completa despretensão que tinha desde o início, e começou a caminhar na direção contrária, sumindo pela rua lateral. Mas, antes de desaparecer completamente e de forma quase imperceptível, Maria percebeu que aquela pessoa tinha deixado cair um pequeno pedaço de papel dobrado na calçada, exatamente onde Maria teria que varrer daqui a alguns segundos, um bilhete que poderia ser apenas lixo, ou talvez a chave para entender quem era a alma caridosa que havia quebrado seu castigo com um copo de água. O coração de Maria disparou um ritmo descompassado quando ela viu o pequeno pedaço de papel branco, inocente, mas carregado de intenção, exatamente onde a pessoa invisível o havia deixado cair. Não era um ato acidental, era uma mensagem direta para ela, um convite silencioso para quebrar a solidão que a sufocava. E a vassoura em suas mãos pareceu pesar umas 10 vezes mais, porque agora varrer não era apenas punição, era também o disfarce perfeito para o resgate daquele segredo, seu primeiro segredo em muito tempo. Ela moveu a vassoura em um arco lento, como se estivesse apenas seguindo a rotina, e com a ponta dos sapatos rastejou o papel para mais perto, sentindo a adrenalina subir com o medo de ser descoberta, porque qualquer gesto de desvio do trabalho era motivo para uma bronca ainda mais pesada de José, que parecia ter olhos nas costas e um sensor de desobediência calibrado para o inferno, e Maria podia quase ouvir a voz de Ana a chamando de irresponsável lá de cima. Em um movimento rápido e ensaiado, ela se abaixou ligeiramente, fingindo tirar uma sujeira mais pesada do asfalto, e conseguiu apanhar o bilhete com a mão, dobrando-o em 4 e enfiando-o apressadamente no bolso da calça de moletom, velha que vestia, sentindo o calor do corpo transferir-se para aquele pedacinho de salvação, esperando que a família não a estivesse espionando com o mesmo fervor de antes, pois um pedaço de pão de queijo e um gole d'água eram apenas pequenos crimes, mas uma comunicação secreta era traição de Estado. O papel parecia queimar na sua coxa, uma urgência impossível de ignorar, e ela precisava desesperadamente saber o que estava escrito, se era um aviso, um pedido ou apenas uma piada cruel. Mas Maria sabia que não podia parar para ler ali, no meio da calçada, sob o olhar vigilante da casa que se tornara sua prisão.
e teve que forçar a mente a se concentrar na varredura, enquanto o mistério martelava a sua testa e prometia uma reviravolta para aquele dia miserável. Lá em cima, José, de fato, a observava, mas sua mente estava ocupada demais com a planilha de custos do mês para notar o nervosismo sutil no ombro de Maria, interpretando apenas a lentidão dela como preguiça crônica e falta de empenho na disciplina imposta. E Ana, sentada à mesa da cozinha tomando seu suco, apenas balançou a cabeça em desgosto, reafirmando a si mesma que a mãe nunca mudaria, sempre procurando uma maneira de fazer menos do que o exigido. Maria precisou de mais 10 minutos de agonia até que conseguisse um momento de trégua, quando José se afastou da janela para atender o celular e ela alcançou o canto do muro da casa vizinha, que lhe dava alguns segundos de sombra e privacidade relativa, e foi ali, escondida atrás da sombra de uma palmeira imperial, que ela ousou tirar o bilhete do bolso, desdobrando-o com as mãos trêmulas e o coração apertado. A letra era simples, arredondada e firme, escrita a lápis em caligrafia apressada, e Maria precisou ler 2 vezes para entender a mensagem concisa. Sua dignidade não mora naquela casa. Estarei no banco da praça, 17 horas. O impacto foi eletrizante, não pela proposta de encontro em si, mas pela primeira frase, que validava exatamente o que ela vinha sentindo e o que, em família, sempre negava. Sua dignidade não mora naquela casa. Aquelas 6 palavras eram mais valiosas que qualquer terapia, confirmando que a humilhação que ela vivia era real, visível para o mundo, e que havia alguém que a enxergava, não como a esposa fracassada de José, mas como um ser humano em sofrimento. Maria apertou o bilhete na mão, sentindo a necessidade de entender quem era aquela pessoa que não tinha pressa, que não fazia alarde, mas que conhecia a podridão da sua vida íntima e o exato ponto de sua dor. E a imagem do desconhecido sentado, lendo o livro puído, ressurgiu na sua mente, simples, discreto, alguém que se misturava à paisagem, um desses rostos que passamos todos os dias e jamais registramos a existência. O tipo de pessoa que sua família jamais sonharia em dirigir a palavra. Se você sente a força desse momento de reconhecimento, se entende que a verdadeira visão de mundo muitas vezes pertence a quem está à margem e está ansioso para ver quem é esse anjo silencioso que está resgatando Maria. Não guarde essa emoção só para você. Inscreva-se agora no Corações do Passado e deixe seu comentário, porque cada segundo dessa jornada prova que a esperança sempre se esconde nos lugares mais inesperados. A urgência do encontro às 5 da tarde tornou o resto da manhã, e o início da tarde uma tortura calculista, e Maria teve que retomar a varredura com uma dedicação forçada, tentando parecer a esposa disciplinada que José esperava, enquanto sua mente traçava o plano de fuga, sabendo que sair de casa sem supervisão seria o primeiro ato de rebeldia verdadeira em anos. E ela faria isso por um pedaço de papel e por uma promessa de dignidade. A praça era pública, mas o risco era imenso. O que ela diria se fosse pega saindo às escondidas para encontrar um desconhecido? O que essa pessoa invisível queria? Maria não sabia, mas naquele ponto, a chance de recuperar a dignidade que a família havia roubado, a possibilidade de ser vista e validada, era um chamado muito mais forte do que o medo de enfrentar a fúria de José novamente, e ela faria de tudo para estar naquele banco às 17 horas, mesmo que isso significasse cavar um buraco ainda mais fundo em sua própria ruína. O relógio da sala parecia conspirar contra Maria, com seu tic-tac lento e trovejante, e cada minuto que passava arrastava-se como uma década enquanto ela tentava manter o foco na louça, ignorando o peso do
bilhete amassado no bolso e o relógio interno que gritava que ela tinha pouquíssimo tempo para planejar a manobra mais perigosa de sua vida e ela precisava de um álibi, um motivo que fosse urgente, o suficiente para justificar sua saída, mas trivial a ponto de não levantar a suspeita patológica de José. A solução veio de repente, disfarçada de necessidade doméstica. Ela alegaria que o arroz havia acabado e que precisava ir à pequena mercearia da esquina antes que Ana voltasse da aula e desse um chilique por falta de carboidrato no jantar. E foi a própria futilidade dessa desculpa que a tornou perfeita, já que José jamais questionaria algo tão mundano, ocupado demais, que estava em sua sala com a cara enfiada nos gráficos de investimento que, ironicamente, nunca davam retorno, mas que lhe conferiam um ar de homem importante. Foi com o coração batendo na garganta que Maria pegou a pequena sacola de feira e as moedas contadas, ajeitando o cabelo de forma apressada. E o ato de atravessar a sala em direção à porta foi como caminhar por um campo minado, sentindo o olhar pesado da casa sobre si, mas ela conseguiu sair, e a sensação do sol da tarde na pele e o som do portão de ferro se fechando atrás dela foi a liberdade mais intensa que ela havia provado em anos, mesmo sabendo que era uma liberdade de minutos, talvez de segundos. O percurso até a praça, que normalmente ela fazia em 5 minutos entediantes, pareceu se esticar infinitamente, e ela evitou olhar para as janelas conhecidas, temendo que algum vizinho fofoqueiro a visse e contasse a José que ela não tinha virado na esquina da mercearia, mas sim seguido em direção à praça. E a ansiedade era tanta que suas pernas mal pareciam obedecê-la, movendo-se por instinto, guiadas apenas pela promessa contida no bilhete. Ao chegar no limite do calçadão, ela parou por um instante para respirar e para escanear a praça, que estava em sua habitual tranquilidade vespertina, crianças brincando, idosos lendo jornais, e ali, no banco de madeira mais antigo, aquele que ficava sob a sombra frondosa do ipê amarelo, estava a figura que ela procurava, exatamente como havia sido descrita em sua memória. Simples, de roupas gastas, lendo calmamente seu livro puído, como se estivesse esperando o ônibus e não o desfecho da vida de uma mulher desesperada. Maria se aproximou devagar e só então a figura levantou a cabeça e o reconhecimento a atingiu como uma onda fria. Era João, o jardineiro da praça, o homem que ela via todos os dias limpando o canteiro de rosas, podando as árvores, alguém tão presente na paisagem que se tornara invisível, um rosto que nem ela e muito menos José e Ana jamais se dignaram a notar a existência. E ele não era um herói de capa, mas apenas um homem simples, com as mãos sujas de terra. João não sorriu, não se levantou, não fez alarde. Ele apenas pousou o livro ao lado, fez um gesto sutil para que ela se sentasse, e o silêncio que se seguiu não era o silêncio opressor e julgador de sua casa, mas um silêncio respeitoso, que parecia dizer: eu sei, eu vejo sua dor, você não precisa falar nada. O jardineiro então, sem que ela pedisse ou esperasse, estendeu-lhe um pequeno pacote, embrulhado em papel pardo, e uma garrafa térmica que ele tirou da mochila surrada. E quando Maria aceitou, com as mãos tremendo, ele apenas sussurrou, a voz grave e macia: é café quente e um pão de queijo. Você precisa comer. Aquele pão de queijo quente, naquele momento, valia mais do que o anel de noivado que José tinha lhe dado anos atrás, porque era um presente dado sem exigências, sem culpas, sem o peso da humilhação, e era o primeiro gesto de nutrição verdadeira que Maria recebia em muito, muito tempo. Um ato de cuidado desinteressado vindo de alguém que nem sequer a conhecia, de verdade, mas que tinha visto mais dela do que a própria família. João continuou observando-a, permitindo que ela comesse em paz. E Maria sentiu que, pela primeira vez desde que se casara,
Ela podia existir sem precisar justificar sua existência, sem ter que correr, sem ter que varrer, sem ter que prestar contas, e a sensação de segurança inesperada era tão poderosa que ela sentiu as lágrimas se acumulando, prontas para lavar a sujeira emocional de anos de abuso. Enquanto a dignidade de Maria era restaurada naquele banco, na casa, José finalmente notava a demora excessiva e a mera possibilidade de ela ter fugido ou aprontado algo fazia seu sangue ferver. E ele largou o celular, caminhando em direção à porta, com a fúria característica de quem perde o controle sobre sua posse. E se você está sentindo a urgência desse confronto, se quer ver a Maria ser defendida por quem menos se esperava, faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no Corações do Passado para não perder o desenrolar desse resgate. Maria estava prestes a perguntar a João o que ele queria em troca daquele acolhimento, qual era a dívida que ela teria que pagar, mas antes que pudesse articular a pergunta que sua vida inteira a condicionou a fazer, o jardineiro a interrompeu, olhando para o horizonte com uma calma estonteante. O seu único trabalho agora é ficar bem, Maria, mas precisamos ser rápidos. O coração de Maria disparou, não pelo medo de José, mas pela frieza calculista de João, e quando ela virou a cabeça seguindo a direção do olhar dele, viu, a poucos metros de distância, o carro preto de José virando a esquina da rua principal, e o jardineiro, sem mudar o tom de voz, apenas apontou para a trilha de terra atrás do IP, dizendo: aquele caminho leva para a rodoviária. Vá. A visão do carro preto, aquele monstro metálico que simbolizava a prisão dourada onde ela passara anos, paralisou Maria por um microsegundo, mas a voz de João a puxou de volta para a realidade com a força de um soco. A trilha, agora, ou o retorno ao inferno. E não havia outra opção senão correr, pegar o pacote de papel pardo e a garrafa térmica, apertando tudo contra o peito, e correr em direção à terra batida que serpenteava atrás da frondosa copa do IP, o coração batendo descompassado, a respiração presa na garganta como um nó. Ela corria sem olhar para trás, mas sabia que José estava perto. Podia sentir a aura de fúria dele se expandindo pela praça e a ironia de ser salva por um atalho que ela nunca havia notado, um caminho que só existia para quem vivia no limite e debaixo do solo, como João. Não lhe escapava, e a cada passo afundado na terra solta, ela se distanciava não só daquele momento terrível, mas de toda a vida de mentiras e cobranças que ela havia suportado. No meio da fuga, ela tropeçou levemente e se virou, numa última e desesperada tentativa de buscar apoio visual. E o que viu foi o ato de coragem, mais silencioso de sua vida. João estava exatamente onde a deixara, no banco, o livro puído na mão, voltando a ler com uma calma que era quase um desafio à autoridade de José, um jardineiro plantando-se como uma âncora invisível para desviar a atenção do predador que se aproximava. José chegou ao banco como um furacão, as mãos cerradas, a gravata ligeiramente torta, o rosto vermelho de quem não aceita ser contrariado. E ele nem sequer olhou para João como um ser humano, mas como um estorvo na paisagem, gritando com a voz carregada de prepotência: Ei, você, jardineiro, você viu uma mulher por aqui? Minha esposa. Ela está fugindo. João ergueu o olhar lentamente, os olhos castanhos fixos nos de José, sem medo, sem pressa, e a resposta que ele deu foi a definição da invisibilidade usada como arma de defesa. Senhor, eu só cuido das plantas. Eu não reparo em pessoas. Se eu tivesse que prestar atenção em quem passa, o canteiro de rosas estaria perdido. A resposta foi tão simples e direta que desnorteou José, que esperava submissão imediata.
Maria, já longe o suficiente para ouvir apenas os ecos abafados da discussão, correu mais rápido, sabendo que João estava ganhando tempo precioso e a humilhação de José, ao ser confrontado por um homem de mãos sujas de terra e roupas gastas, era a vingança mais doce que ela poderia ter desejado. Mas ela não podia parar para saborear, pois a liberdade exigia velocidade, exigia o abandono total do passado. A trilha de terra terminou abruptamente no asfalto da rua principal que levava à rodoviária, e ali, no meio daquele movimento urbano, Maria se sentiu exposta, mas finalmente livre, a garrafa térmica ainda quente nas mãos, o pão de queijo esquecido no pacote, e ela respirou o ar poluído da cidade como se fosse o aroma mais puro, pois era o cheiro do novo começo. Sentada num degrau de concreto, ela finalmente teve coragem de abrir o pacote de papel pardo, esperando encontrar mais um pão de queijo. Mas havia algo mais embrulhado ali, algo que João tinha deslizado para ela sem dizer uma palavra. Eram algumas notas amassadas, poucas, talvez o dinheiro contado de um trabalhador, mas o suficiente para uma passagem e uma refeição. Aquele gesto a desarmou completamente, e as lágrimas que ela havia segurado por horas finalmente vieram. Não lágrimas de desespero, mas de pura gratidão, entendendo que o jardineiro havia dado a ela não apenas um lanche, mas sua própria segurança financeira. Seu esforço, o suor do seu trabalho. E aquele dinheiro valia milhões, porque vinha sem o preço da dívida moral, vinha apenas com o selo do acolhimento puro. Enquanto Maria chorava a libertação, José voltava para casa bufando, a derrota queimando em sua pele, e ele não conseguia entender como a esposa, aquela criatura submissa, podia ter desaparecido sem deixar rastros, sem que ninguém visse. E ele começou a descontar sua fúria em Ana, a filha, que tentava se esquivar da responsabilidade de ter causado a briga. E a casa, antes uma prisão silenciosa, agora se tornava um palco de caos e acusações. Se você está sentindo o peso da injustiça na família de Maria e quer acompanhar a punição tardia de José, mostre seu apoio a esta história de redenção. Inscreva-se no Corações do Passado para receber nossa próxima notificação. Maria se levantou, limpou o rosto com as costas da mão e caminhou em direção à entrada da rodoviária, sentindo o peso da decisão final, pois não podia ficar ali, não podia voltar e precisava escolher um destino que simbolizasse não apenas a distância, mas a chance de ser alguém que a família dela nunca permitiu que fosse. Ela se dirigiu ao guichê, o olhar fixo no mapa de rotas, o coração acelerado pela promessa de anonimato, e quando a atendente perguntou para onde ela gostaria de ir, Maria fechou os olhos por um instante, deixando o destino escolher por ela, e abriu a boca para pronunciar o nome da cidade mais distante que encontrou, um lugar desconhecido, onde a terra era vermelha e a vida começava do zero. Qual será o destino de Maria e o que acontecerá quando José descobrir para onde sua esposa realmente fugiu, numa cidade onde a invisibilidade de João pode ter plantado raízes ainda mais profundas? A cidade que Maria escolheu, sem saber que estava traçando um mapa de retorno à sua própria essência, chamava-se Rio Claro, famosa justamente pela sua terra vermelha e pelas plantações de café que exigiam mãos, cortes e silêncio. A viagem foi longa, um borrão de paisagens que passavam, e o barulho do motor do ônibus funcionou como um mantra que silenciou os gritos de José e o eco da humilhação. E a cada quilômetro percorrido, ela sentia o corpo mais leve, como se estivesse despojando-se de anos de poeira e responsabilidade que nunca foram dela. Ao desembarcar, a realidade rude de uma cidade desconhecida a atingiu. Não havia glamour, apenas trabalho pesado e a necessidade urgente de se misturar, de ser a mulher que o jardineiro havia descrito,
aquela que passava despercebida para que o canteiro não se perdesse. E ela entendeu que sua nova missão era garantir que o canteiro de sua própria vida florescesse. O dinheiro de João foi usado para alugar um quarto minúsculo nos fundos de uma pensão velha, com cheiro de fritura e umidade, mas era um cheiro de pertencimento, porque era um espaço conquistado apenas por ela, e não imposto pela riqueza sufocante de José. Maria conseguiu emprego numa lanchonete da rodoviária, irônico e poético ao mesmo tempo, pois foi ali, naquele ponto de partida e chegada, que ela refez sua vida, lavando louça e limpando o chão, tarefas que a faziam sentir útil de uma forma que o luxo de sua antiga casa nunca permitiu, e o cansaço físico substituía o esgotamento mental. E esse era o melhor remédio para a alma ferida, uma troca justa que trazia consigo a dignidade do trabalho. Honesto e a certeza de que não devia nada a ninguém. Aos poucos ela percebeu que o verdadeiro acolhimento não estava na promessa de luxo ou na visibilidade social que José tanto prezava, mas na simplicidade dos gestos do povo que a cercava. Pessoas que ofereciam um copo d'água sem perguntar o sobrenome ou o motivo da fuga. E ela começou a imitar João em sua rotina, fazendo seu trabalho sem pressa, sem barulho, observando o movimento da vida sem interferir, apenas cuidando da sua pequena horta pessoal. Enquanto isso, de volta à casa imponente, José estava em colapso silencioso e furioso, pois o sumiço de Maria se tornou a fofoca preferida da elite local. E ele, o homem de negócios impecável, estava sendo ridicularizado em reuniões discretas, o que era a humilhação máxima para alguém cuja identidade era construída sobre a imagem de controle absoluto. Ele tentou subornar a polícia, contratou detetives particulares, mas Maria havia aprendido a arte da fuga com a melhor das professoras, a necessidade. Ana, a filha, sentia o terror do pai se virar contra ela, pois José precisava de alguém para culpar, e ela via a casa se desintegrar, percebendo que a estabilidade deles nunca foi amor, mas sim a presença forçada e silenciosa da mãe. E agora, sem Maria para absorver a ira, o ambiente era tóxico, e ela começou a desejar a liberdade da mãe, a invejar o destino que a tirou daquela prisão dourada. Se você está percebendo a inversão de papéis e o peso da culpa caindo sobre a família de José, mostre que esta história de vingança silenciosa importa. Deixe seu like e inscreva-se no Corações do Passado para acompanhar a conclusão. O prestígio de José escoava pelo ralo da ausência, e o que antes eram jantares grandiosos, agora eram refeições solitárias e frias, onde ele bebia demais e gritava no telefone, tentando negociar a ordem que havia perdido. Mas a ordem não se negocia. Ela se conquista com respeito, algo que ele nunca soube dar. E a invisibilidade de Maria no passado estava se convertendo na sua visibilidade, constrangedora no presente. Em Rio Claro, Maria recebeu o seu primeiro pagamento e a sensação de segurar aquelas notas foi diferente de tudo que o dinheiro de José havia comprado. Era um troféu de suor e independência. E ela comprou sementes para plantar num pequeno vaso de barro que deixou na janela do quarto. Um gesto simbólico para dizer que ela estava cultivando algo novo, algo que vinha da terra, e não do mármore frio de uma mansão. A reconstrução emocional de Maria era silenciosa, sem necessidade de provar nada a ninguém. E a única coisa que importava era a paz que ela encontrava em pequenos rituos, o cheiro do café moído pela manhã, a simplicidade de um pão com manteiga e a ausência total da voz acusatória de José, e ela estava aprendendo que a dignidade era interna e que a aprovação dos outros era apenas um ruído desnecessário. Maria refletia muito sobre João, o jardineiro que lhe deu a fuga, e ela percebeu que a força dele vinha da sua conexão com a
terra e com o que era real, e que ele não era apenas um homem simples, mas o único sábio que ela conheceu em sua vida, o único capaz de enxergar além da riqueza e ver a alma que precisava de ajuda. José, por sua vez, havia esgotado as opções locais e agora tinha um objetivo: encontrar a esposa para humilhá-la de volta à submissão, temendo que ela, em sua liberdade recém-adquirida, pudesse contar os segredos sujos da família e destruir o que restava de sua reputação. E ele descobriu o destino de Maria através de um rastro deixado na rodoviária e partiu em uma caçada vingativa, cego de raiva e sem prever o que o esperava. Ele estava se aproximando de Rio Claro, a cidade da Terra Vermelha, sem saber que Maria não era mais a mesma e que a invisibilidade que a protegia agora era sua armadura. E a maior ironia de todas é que o destino que João ajudou a traçar guardava um segredo ainda maior, uma conexão entre o jardineiro e a cidade que ele não esperava. Quem Maria encontraria e qual era a raiz profunda que ligava João a Rio Claro, tornando a fuga de Maria algo muito mais planejado do que um simples acaso. José chegou a Rio Claro com a fúria esmagadora de quem está acostumado a comprar a lealdade e a submissão, e a visão da cidade simples, da Terra Vermelha e da pousada modesta, onde Maria estava hospedada, só aumentou seu desprezo. Mas quando ele a viu sentada numa varanda, regando o vaso de barro com as sementes que plantou, a postura dela era tão calma, tão enraizada, que ele parou, sentindo um tremor que não era raiva, mas o medo cru de que ela não era mais dele. A confrontação que ele havia ensaiado mentalmente, cheia de gritos, ameaças e o peso do nome da família, desmoronou no momento em que Maria levantou os olhos e o encarou, não com o medo resignado de antes, mas com uma clareza polida e indiferente, como se estivesse olhando para um vizinho chato, e não para o homem que moldou a sua vida em sofrimento por 20 anos. Ele tentou o caminho da autoridade, exigindo que ela voltasse, lembrando-a dos compromissos e do escândalo que ela estava causando, mas Maria, a mulher que ele humilhou e calou por tanto tempo, apenas sorriu um sorriso pequeno, sem malícia, mas com uma determinação de aço que ele nunca vira, e ela sussurrou, pela primeira vez no casamento deles, apenas 2 palavras definitivas: não volto. O desespero de José se manifestou em uma explosão feia, e ele prometeu dinheiro, implorou pela imagem, ameaçou destruir a reputação de Maria até que não sobrasse nada, mas ela já estava na beira do nada e tinha encontrado tudo. E ele percebeu naquele instante que ele não tinha mais poder de barganha, pois a dignidade dela valia mais que todo o império que ele construiu. E se você chegou até aqui, é porque você entende que a verdadeira força não está no grito, mas no silêncio de quem se liberta. Foi nesse momento de impotência total de José que João, o jardineiro, apareceu, não vindo da horta, mas saindo da recepção da pousada, vestindo roupas limpas, e ele olhou para José com a mesma paciência que usava para esperar as sementes brotarem, e o segredo final se desvendou. João era o proprietário daquela terra, herdeiro de uma família tradicional de Rio Claro, um homem de recursos próprios que optou por uma vida simples, vivendo da terra, o invisível mais poderoso de todos. João, o homem que José sempre ignorou e desprezou como mero funcionário, era quem estava agora em posição de autoridade. E ele disse a José, com a voz calma e sem elevar o tom, que Maria era sua hóspede, que a paz dela seria garantida e que ele deveria se retirar da propriedade imediatamente, ou enfrentaria as consequências legais de perturbar o sossego. A humilhação de José foi completa e pública, esmagadora, pois ele não foi derrotado por um rival poderoso ou por uma esposa ambiciosa, mas por um homem que ele considerava pó, o jardineiro, que ele nunca se deu ao trabalho de notar.
E nesse espelho da indiferença, José viu o fracasso de sua vida inteira. Ele sempre valorizou o que brilhava e descartou o que era essencial. José voltou para casa na capital, não como um homem de negócios, mas como uma casca vazia, e a notícia de que Maria estava viva, bem e sob a proteção de alguém que ele não podia intimidar ou comprar, destruiu as últimas migalhas de seu controle, e ele passou os anos seguintes pagando o preço de sua arrogância, vendo seus negócios murcharem e sua reputação ser corroída pelo medo e pela solidão. Ana, por sua vez, observou o colapso do pai e a ruína da casa, e ela finalmente entendeu que a única maneira de se salvar era fugir para a simplicidade, e ela enviou uma carta para Maria, não pedindo perdão, mas pedindo a fórmula para a paz. Um reconhecimento tardio de que a mãe, a humilhada, havia traçado o único caminho de salvação para a família. Maria nunca respondeu a carta, não por vingança, mas porque estava ocupada demais vivendo, e ela e João construíram uma parceria de respeito, trabalhando a terra, cuidando da horta, e ela se tornou uma mulher completa, cuja felicidade era medida pelo ritmo das estações e pelo silêncio reconfortante do lar. A história de Maria, humilhada pela própria família, nos ensina a lição mais dolorosa e bela. O acolhimento veio de quem ninguém notou, o homem que vivia à margem, mas que carregava a essência da humanidade. E foi a quietude de João, sua capacidade de ver o invisível, que deu a Maria a força para se reconstruir, invertendo os papéis e provando que a verdadeira riqueza reside na bondade discreta. Se você se emocionou com essa jornada de libertação e quer mais histórias que valorizam o poder da resiliência, inscreva-se agora no canal Corações do Passado e faça parte da nossa comunidade. Maria, a mulher que foi tratada como um peso, como uma falha, encontrou seu lugar na terra, ao lado de João, e o impacto que ela teve na vida de todos foi imenso, pois a família que a rejeitou viveu na sombra da culpa e da perda, enquanto ela floresceu na luz da liberdade, um desfecho absoluto que prova que, às vezes, a vingança mais doce é simplesmente seguir em frente, acolhida pelo coração mais puro que o destino pôde oferecer.